Dali galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos aprender como buscar documentos no nosso banco de dados MongoDB, utilizando o método find. E também como nós podemos ordenar essa busca e também limitar a quantidade de resultados da nossa requisição. Vamos começar? Primeiro, para retornar todos os documentos, nós utilizamos o método find. Basta digitar db. O nome da coleção, no caso estudantes, ponto, find e um par de parênteses. Apertamos Enter e aí nós temos o resultado da nossa requisição. Como podemos ver, nós temos João, Paulo, Júlia, Carlos e Luiz. Agora, para organizar esses documentos em algum tipo de ordem, nós vamos utilizar novamente o método find, db.estudantes.find, um par de parênteses. Só que dessa vez nós vamos utilizar uma cadeia de métodos. Logo após definir o método find, nós utilizamos ponto, vamos digitar o método sort de ordenação e o par de parênteses. Só que o método sort ele precisa de um atributo. Então, vamos colocar aqui um par de chaves. Dentro desse par de chaves, nós precisamos passar dois atributos, que é a chave de parâmetro e a forma de ordenação que nós desejamos. Vamos utilizar aqui a chave nome. Então, digitamos nome, dois pontos e o parâmetro. De início, vamos pedir que ele ordene por ordem alfabética. Então, para ordenar em ordem alfabética, nós utilizamos o parâmetro 1 e apertamos Enter. Pronto, aqui nós temos o resultado da nossa requisição ordenado em ordem alfabética. Primeiro Carlos, depois João, Júlia, Luiz e por último Paulo. Mas e se nós quiséssemos que esse resultado fosse em ordem inversa, ou seja, numa ordem alfabética começando do Z para o A? Para isso, basta que nós alterássemos o parâmetro da ordenação, no caso, de 1 para -1. Então, vamos repetir db.estudantes.find, par de parênteses, ponto, sort, par de parênteses, par de chaves, nome, dois pontos, e agora, ao invés de 1, nós vamos digitar -1. Enter. E aqui está o resultado da nossa requisição. Só que desta vez ordenado em ordem alfabética inversa. Primeiro Paulo, depois Luiz, depois Júlia, depois João e depois Carlos. Vamos agora tentar outra coisa. Vamos fazer uma ordenação baseada em uma outra chave, no caso, média. Para isso, basta nós repetirmos o processo, só que ao invés de nós colocarmos nome como critério, nós vamos colocar média. Então, db.estudantes.find, par de parênteses, ponto, sort, par de parênteses, par de chaves, média, dois pontos. Vamos primeiro ordenar por média crescente, ou seja, da menor média para maior. Então, vamos usar o número 1 e Enter. Pronto, aqui está a resposta da nossa requisição, só que ordenado por média e com critério crescente. Primeiro Paulo com média 1.5, depois Carlos com média 2.5, em seguida João com média 3.2, Júlia com média 4 e por último Luiz com média 4.7. Se nós quisermos agora a ordem inversa, basta repetir o processo trocando o 1 pelo -1. Então vamos lá, db.estudantes.find, sort, par de parênteses, par de chaves, média, dois pontos, -1. E aqui está. Desta vez, o retorno da nossa requisição inicia-se por Luiz, que a média é 4.7, e termina em Paulo, com média 1.5. Além disso, nós também temos o método limite. Como argumento, vamos inserir quantos documentos desejamos que seja retornado em nossa consulta. Por exemplo, vamos supor que queremos apenas um documento. Inserimos o critério 1 no método limite. Então, ficaria como db.estudantes.find.limite e, entre parênteses, 1. No caso,
como retorno à nossa requisição, o MongoDB retorna apenas um objeto. E aqui está, o MongoDB retornou apenas um documento da nossa coleção, no caso, o primeiro. Por padrão, o MongoDB ordena os documentos dentro da sua coleção por Object ID. Então, no caso, o primeiro documento inserido na nossa coleção era João, por isso ele retornou João. Mas aqui a gente pode combinar os métodos, no caso, o sort junto com o limit. Vamos tentar. Vamos continuar utilizando a média. Digamos que nós queremos saber qual é o aluno com a maior média na nossa coleção. Então, nós digitamos db.estudantes.find, par de parênteses, ponto, sort, par de parênteses, par de chaves, média, dois pontos. Como eu quero o aluno com a maior média, eu preciso ordená-los de forma que o aluno com maior média fique no topo. Então, eu preciso de uma ordem decrescente. Como é decrescente, eu vou utilizar o critério -1. E, por fim, ponto limit. E aqui eu vou passar como parâmetro 1, porque eu quero só o primeiro objeto da lista, que será ordenado em ordem decrescente. Apertamos Enter. Pronto. Como resultado da nossa pesquisa, nós temos Luiz, que é, de fato, a maior média da nossa coleção, com média 4.7. Agora, digamos que nós queremos o top 3, os 3 alunos com a maior média registrados na nossa coleção. Então, para isso, basta que nós alteremos o critério do método limit. No caso, ao invés de ser 1, será 3. Eu vou aproveitar o que eu já tinha digitado para fins de facilidade. Então, no caso de 1, será 3. Apertamos Enter. E aqui está. Os 3 alunos com as melhores médias da nossa coleção são Luiz, com 4.7, Júlia, com média 4 e João, com média 3.2. Agora, vamos fazer o inverso. Vamos ver quem é o aluno que tem a pior nota. Para isso, basta que nós alteremos os critérios do sort e, ao invés de ordenar a lista como ordem decrescente, basta que nós ordenemos ela como ordem crescente, trocando o -1 por 1. E no limite, nós vamos alterar de 3 para 1. Então, vai ficar dessa forma. O média vai ser 1 e o limite será 1 também. Vamos ver? Pronto. E esse é o resultado da nossa requisição. O aluno com a pior média, ou seja, com o menor número cadastrado na chave média, é Paulo com a média de 1.5. E é assim que nós utilizamos o método find, o método sort e o método limit na shell do MongoDB. Agora vamos trabalhar com esses métodos no Compass. Para ordenar os documentos no Compass, você pode clicar nesse botão Opções. E então adicionar algum critério de ordenação neste campo. Sort. No caso, vamos ordenar por nome. Então, abre e fecha chaves, nome, dois pontos. Vamos dizer que nós queremos em ordem alfabética. Então, 1. Aí basta clicar nesse botão Find. E aí ele ordenará em ordem alfabética. Carlos, João, Júlia, Luiz e por último Paulo. Agora vamos reordenar em ordem alfabética reversa. Para isso, basta alterar o critério de ordenação para -1. No caso, aqui, -1. E clicar em Find novamente. E pronto. A ordenação será refeita com base na ordem alfabética inversa. Agora vamos ordenar por média. Vamos deixar -1 porque nós queremos a média em ordem decrescente. Alteramos a chave e apertamos Find. Pronto. Novamente, ele foi ordenado agora com um critério de maior média, ou seja, campo média, critério ordem decrescente. Agora, vamos buscar o aluno com a maior nota. Para isso, nós precisamos utilizar o método limit. No caso, basta vir aqui neste campo, limit, e digitar a quantidade de resultados que você quer que seja retornado da sua requisição. No caso, vamos querer o aluno com a maior nota, vamos limitar para 1. Digitamos 1 e clicamos Find. Pronto. Aqui está o aluno com a maior nota, no caso, Luiz. Se quisermos agora
alterar esse limite para 3, no caso do exemplo que nós fizemos no MongoDB Shell, vamos alterar então para o limite 3 e ver quais são os 3 alunos com a maior nota da nossa escola. Então, alteramos o limite para 3 e clicamos em Find. Pronto. Temos novamente os 3 alunos com a maior nota, no caso Luiz, Júlia e João. Ou então, podemos deixar o limite como 0 e aí, no caso, o MongoDB Compass vai entender que não existe limitação e vai retornar todos os elementos da sua coleção. Clicamos em Find e agora vemos todos os documentos da nossa coleção. E é isso aí, galera. Basicamente, esses são os métodos Find, Sort e Limit no MongoDB. Por hoje é só e espero todos vocês no próximo vídeo. Até lá!